Oi, tudo bem? Aqui quem fala é Leopoldo Leal, do Pandemonium Type. Hoje eu quero falar de um dos capítulos do meu livro, Processo de Criação em Design Gráfico. O capítulo é um dos primeiros, é o problema. Dentro desse capítulo, eu vou abordar dois temas, definição de problema e processo de resolução. Primeira coisa, a gente tem que compreender o que é um problema. Problema é tudo aquilo que não tem uma resposta imediata. Então, se a gente precisa buscar alguns métodos, algum jeito para solucionar e buscar uma resposta, então isso é um problema. Formular um problema já é uma primeira etapa de uma tarefa pensando ali no design gráfico. E também é importante, por que formular um problema? É criar limites, definir um objetivo que vai ser alcançado e concentrar somente naquilo que é relevante. Então, determinar alguns elementos, determinar qual é o seu objetivo e qual é os elementos que vão ser trabalhados. Einstein falava, equacionar um problema já constitui metade da solução. Ou seja, ter esse problema já auxilia num projeto, porque não adianta nada querer fazer alguma coisa sem saber qual é seu objetivo, o que você almeja fazer, quais são os elementos. Então, isso é muito importante, a formulação de um problema. E os problemas, eles são construídos a partir de muitas perguntas. Então, até mesmo numa matéria da revista Harvard Business Review, mostra como seria um brainstorming mais produtivo, que, na verdade, o problema ele é construído. Então, mesmo tendo já um problema formatado, o brainstorming ele é construído a partir de mais perguntas para formatar melhor esse problema. Então, não é a busca da resposta, é como construir melhor ainda esse problema. Então, numa sessão de brainstorming como essa, como nesse artigo aqui da revista Harvard Business Review, o que acontece? Ao invés de termos aqui esse problema inicial, ao invés de todos nessa sessão falar a resposta é essa, X, Y, Z, não, nessa sessão é buscando novas perguntas para cada vez mais cercar esse problema e determinar cada vez limites maiores. E com isso, para posteriormente a resolução, é muito mais assertivo. O processo de resolução de um problema, ele não é algo totalmente linear assim, tem um problema, já tenho a resposta. A gente precisa de um processo de resolução. Dostoiévski, por exemplo, ele falava que quando ele escrevia, ele pensava o dia inteiro sobre isso, ele dormia, ele pensava nisso quando ele comia, quando conversava com alguém. Então, o processo de resolução é uma vivência, a gente não fica com esse problema na nossa cabeça, mesmo que for de ordem profissional, e a gente vai matutando ali, pensando sobre essa resolução em todo o nosso processo. Nessa imagem aqui que eu estou apresentando, é um manuscrito do livro Os Demônios, do Dostoiévski. Demonstra algo muito interessante, que nesse processo de resolução, o escritor não só colocava ali em palavras o seu texto, o que depois viria a ser o livro. Ele também desenhava junto, então era um processo que ele, na construção dos personagens, dos cenários, ele também ia utilizando tanto a linguagem do desenho também para construir, e depois ele colocar todas as palavras e ali está o seu livro. E sabemos que os problemas, quando a gente pensa em design gráfico, eles podem ser demandados, né? Porque muitos, como nós, assim, designers, somos contratados por empresas ou instituições para que vamos lá e resolvemos alguns problemas demandados, fazer uma identidade, fazer uma sinalização, fazer uma embalagem e assim por diante. Então isso é a resolução de um problema que vem de alguém, de um cliente. E nesse processo de resolução,
reclamação em relação ao tempo, à verba, são sempre comuns, sempre isso acontece, mas a gente tem que levar em consideração que isso faz parte da equação, né? Então, se a verba é baixa, a gente tem que buscar a melhor resolução com a verba que nós temos. Se o tempo é escasso, como buscar a melhor solução dentro desse tempo? Obviamente, tendo mais tempo e trabalhando num período maior, a probabilidade da resolução desse problema ser muito mais notória, muito mais sofisticada, é muito maior. Com um tempo mais escasso, é mais difícil achar uma solução muito diferenciada e muito mais sofisticada num tempo mais reduzido. Isso é um fato. Mas se entramos num projeto e sabemos que aquele é o tempo, e aquele é o tempo, e a possibilidade de desenvolvimento vai ser dentro do tempo determinado e também dentro da verba. Muitos assim vão falar que isso é um fator muito limitante, né? Que o tempo diminui a criatividade, mas nesse processo de resolução tem uma frase muito boa dos sócios do escritório A2SWHK. Depois da conversa e do briefing, não há um método particular, mas um que é baseado na vida e no conhecimento. Ou seja, não existe uma maneira única para resolver um problema. Tudo depende um pouco da experiência de cada um. Então, aqui ele demonstra que não foi as resoluções não nascem de uma maneira tão imediata. Cada pessoa vai chegar num resultado diferente, porque a influência de toda a sua vivência e do seu jeito particular de trabalhar. Então, a criatividade é um processo que inicia no problema do cliente, quando é um problema demandado ali, comercial, inicia por essa demanda, evolui ao longo ali de muitas decisões de projeto até a sua resolução. E o projeto, muitos vão falar, mas um projeto comercial, quando é demandado por um cliente, muitas vezes a qualidade não é notória, porque o ideal é fazer um projeto experimental, que o designer, teria autonomia. Se a gente olha, por exemplo, no campo das artes, temos aqui o exemplo do Michelangelo, que construiu uma obra monumental, que é a Capela Sistina, e o cliente era o Papa Júlio II. Então, essa obra monumental foi feita por um cliente, né? Então, o cliente demandou, o Michelangelo foi lá e desenvolveu esse projeto gigante. É claro que no processo de desenvolvimento, o Papa queria que fosse entregue num prazo, o Michelangelo relutava a entregar, o Papa chegou a ameaçá-lo que ele seria lançado dos andaimes, e ali o Michelangelo acabou finalizando, pedidos de desculpas, e cada um seguiu o seu rumo. O que é importante identificar que o Paul Rand ele conta um pouco dessa história que eu relatei agora anteriormente, e ele relata que existem interesses distintos, tanto do cliente quanto do designer ou do artista, como no caso do Michelangelo. Nessa frase, enquanto o último vê no projeto um meio de invenção e de experiências, o contratante enxerga na obra uma fonte econômica, política e social. Ou seja, nós designers, artistas, quando estamos no desenvolvimento de um projeto, a curiosidade, tentar desenvolver um projeto que seja mais diferente, inovador, ou que tenha uma resposta mais sofisticada. Então, isso é o que move nós, criadores no design gráfico ou nas artes. Já o cliente que contratou esse projeto, ele está muito mais preocupado como esse projeto vai auxiliar
de repente, os produtos dele vender mais, ou a instituição dele ter uma melhor imagem, ou também como dentro da instituição ou corporação que esse cliente atua, ele vai conseguir, de repente, subir conseguir umas novas posições. Então, esse é o objetivo do cliente, muito diferente do que é o objetivo de quem está projetando. Então, os embates ocorrem porque existem objetivos muito distintos, assim como Paul Rand relata. Para quem não conhece o Paul Rand, tem aqui uma obra monumental, foi o criador da identidade da IBM, de marcas como a Enron, que é uma marca uma empresa que já fechou, a Next, que ele fez para o Steve Jobs, a UPS e assim por diante. Eu destaco a IBM, que depois ele construiu essa marca, que é um Rebu, que é uma construção sonora. Então, olhando essas imagens, nós conseguimos falar I, de eye, olho, B, abelha, e M, que é a letra. Então, IBM. Então, brincando com essas imagens, ele também é possível falar a palavra IBM, IBM em inglês. Então, ele tem soluções muito sofisticadas, foi um designer notório. E para finalizar, o Paul Rand, ele também acreditava que essa resolução de um problema nascia dessa manipulação da forma com o conteúdo. Ou seja, conteúdo era a ideia e a forma era tudo que se fazia com ela. Então, a manipulação nesse processo é que culminava ali na resolução de um problema. Então, com isso ele fala claramente que a resolução de um problema ocorre no fazer. Então, na manipulação desses materiais, desse conteúdo, consegue-se chegar na resolução. Então, é um processo, não é algo espontâneo ou que nasce, principalmente na disciplina design gráfico. A resolução não nasce somente na cabeça, vai nascer no processo de experimentar, de fazer com as mãos, imprimir, testar, voltar. Então, tudo isso é essa manipulação que o Paul Rand descreve. Então, por hoje, essa pequena pílula, agradecer quem assistiu até o fim. Então, muito obrigado e até a próxima.